Olá, estamos começando um novo episódio do Pod Bari e hoje com o tema que não poderia ser diferente, né, meninas? O assunto do momento. A nova normativa do Conselho Federal de Medicina a respeito das indicações e as novas cirurgias que estão entrando aí para o tratamento da cirurgia bariátrica no paciente portador de obesidade, não é mesmo? Exatamente isso. Então hoje eu, Ana Karina, Karina e Marta vamos esmiuçar um pouquinho dessa nova normativa para vocês, porque eu acho que muita coisa vai mudar, né? E aproveitando, pedir para que todos vocês comecem a nos seguir no YouTube e no Spotify e compartilhe o nosso conteúdo para todo mundo que você achar que pode se beneficiar com isso, porque isso faz a gente crescer, chegar até mais gente e conseguir ajudar muita gente na jornada do tratamento da obesidade. Isso mesmo, Ana. E vou aproveitar também para agradecer os nossos parceiros que fazem esse projeto ficar de pé e possibilitam esse conteúdo chegar até você. A Suprimed Nutrition, que é responsável pela Bariatric Fusion, a Suprimed. Ih, gente, errei, já falei Você Suprimed. vai falando de novo. 1, 2, 3 e vai. A Suprimed Nutrition, responsável pelo Bariatric Fusion, a SciTech Medical, responsável por materiais cirúrgicos com excelência, e a Ginga Ponto Store, que são roupas para quem está com o corpo em movimento e em mudança e que se adapta a vários. Tá indo Ih. bem, vai, de novo. E a Ginga, não consigo o resto, é a Ginga e acabou. E a Ginga.store, que é uma loja para corpos em transformação, são modelos de roupa que se adaptam a vários tamanhos. E a gente tem cupom tanto para Suprimed, vitaminas, Bariatric Fusion, tanto quanto para a Ginga.store. Os cupons vão estar aqui na descrição do vídeo. E é muito interessante, né, eu acho que essa semana, para nós cirurgiões, para quem é paciente ou ouvinte, ou até cirurgião de outras especialidades, saibam que para nós cirurgiões bariátricos, essa semana foi o famoso fervo, né? O fervo das novidades, de coisas que a gente já estava esperando há muito tempo, só que no nosso país, às vezes a gente já sabe que vai sair, mas demora, tem burocracia e etc. E nessa semana, finalmente, saiu essa normativa do Conselho Federal de Medicina, que querendo ou não, é que a gente fala, normativa é que a gente tem que seguir as normas, né? É o nosso Conselho Federal, então a gente tem que seguir as normativas dele e a gente mostra essas atividades, esses estudos, essas novas práticas médicas para o Conselho Federal de Medicina, eles se juntam numa câmara técnica e a partir dali o que sai é um papel oficial mostrando que a partir de agora nós podemos seguir o que está escrito por ali. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de como que era essa normativa antiga, que era de 2017, e essa nova que saiu em abril de 2025 e saiu no ar em maio de 2025, e o que que mudou a respeito do tratamento da obesidade. Então, vamos falar um pouquinho, acho que começando para quem é, né? Para quem é a cirurgia bariátrica? Porque até então eram para um grupo especial de pacientes e agora esse número se expandiu. Eu acho que a gente pode começar falando como era, né? Isso. Então, até agora, a cirurgia estava destinada para pessoas com IMC acima de 40, lembrando que IMC é peso dividido por altura ao quadrado, ou pessoas que tivessem o IMC acima de 35 com comorbidades, que são aquelas doenças causadas ou agravadas pela obesidade. E agora a gente consegue andar para atender mais pessoas que vão se beneficiar do melhor tratamento, né, Marta? Exatamente. E isso é muito interessante porque a gente, como a Karina falou, né, às vezes no Brasil as coisas demoram. A gente vem ouvindo esse bafafá, esse boato nos bastidores faz um tempinho. E aí, até que enfim, isso é possível. E como a Ana explicou, a norma anterior continua valendo. O que aconteceu foi que foi ampliado. Então, hoje, a gente tem indicações para pacientes que têm o IMC menor, com uma doença potencialmente mais grave, que é o que a gente vê no consultório, que é o que a Ana falou no episódio nosso, que é assim, na minha visão, toda cirurgia bariátrica deveria ser chamada de metabólica, porque é uma cirurgia metabólica de fato. Eu acho que cada dia mais a gente vai caminhar para esse destino, né? E, bom, o que que mudou, assim, de maneira pontual, principalmente? A gente continua tendo a indicação de melhor tratamento para pacientes com obesidade com IMC maior que 40, pacientes com IMC maior que 35 associada a comorbidades, e agora a gente tem a possibilidade de indicar a cirurgia bariátrica para pacientes que têm o IMC maior que 30, também com algumas comorbidades pontualmente ali relatadas na nossa resolução. Principalmente apneia grave, diabetes, esteatose com complicação hepática e doenças articulares mais graves. Esqueci alguma coisa? Cardiológica grave. Vamos lá. Doença cardiológica grave. Lembrando que até então, né, nós
tínhamos já, né, pela normativa do CFM, para esse pessoal com obesidade leve, aqueles diabéticos com uma doença mais grave, com intratabilidade clínica, insulino dependentes, mesmo assim não conseguiam tratar, era isso que nós tínhamos. Agora se expandiu esse leque, né? Então, agora basta você ser diabético do tipo 2, ou você ter uma doença cardiovascular grave, então já sofreu um infarto, ou já tive um AVC anterior, enfim, que a gente fala que é com lesão de órgão-alvo. Um paciente que tem uma doença renal crônica por complicação, da diabetes, que pode acontecer, né, que a gente chama de nefropatia diabética. Apneia do sono grave, que é muito comum, né, pacientes com obesidade ter apneia do sono grave. Pacientes que têm doença com indicação de transplante, então muito em relação, por exemplo, transplante hepático, transplante renal. A doença hepática alcoólica não gordurosa, né, que a gente chama de NASH, que evolui com fibrose, que como a Marta falou, né, que são esses pacientes com doença hepática não gordurosa com uma doença mais grave, então que evolução com fibrose. E também tem um grupo muito bacana, né, bacana que a gente diz porque a gente vê na prática todo dia. São aqueles pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico com indicação cirúrgica. Porque a gente sabe na nossa prática, né, se a gente pega um paciente com obesidade leve, que tem doença do refluxo, se a gente faz a técnica de correção do refluxo nesses pacientes com doença com obesidade leve, a chance dele não evoluir bem do refluxo é alta. Então, nós já tínhamos na nossa mente que o tratamento ideal para essa pessoa era o bypass gástrico, não era um Nissen, cirurgias, as técnicas cirúrgicas da correção do refluxo, né? E que bom que agora isso é na normativa do CFM. Então, a gente agora vai ver pacientes com obesidade leve, que a gente vai poder fazer o bypass para tratar o refluxo, inclusive a obesidade dessa pessoa. No meu entendimento, essa normativa, ela vem muito, e eu acho que 2025 é um ano de muita mudança em relação à cirurgia bariátrica. A gente teve lá na Lancet agora, há pouco, aquele consenso. E se a gente for falar, é a mesma coisa, né? A gente começa a olhar a adiposidade como doença e não o IMC. É óbvio que na normativa acaba trazendo o IMC, porque a gente tem que ter algum parâmetro, mas quando a gente coloca o obeso grau 1, que é esse IMC de 30 a 35, com doença metabólica grave, a gente está falando uma adiposidade que já está levando à lesão de órgão-alvo. E a lesão de órgão-alvo seria a doença renal, a diabetes de difícil controle, a doença coronariana, a doença cardiovascular grave. Então, isso tudo faz com que a gente possa olhar o paciente além do peso, Muito bem. que é o grande objetivo. Então, acho que essa normativa vem dar uma luz, e eu lembrei muito quando eu li essa normativa de uma paciente que eu atendi ano passado, que tinha MC de 30, mas um ultrassom do fígado com uma fibrose grau 3. Ou seja, é alguém que tem uma doença gordurosa do fígado grave. E essa doença gordurosa, ela vai levar ao aumento de risco à doença oncológica, não só do fígado, mas doença oncológica e a cirrose. E essa paciente não pôde fazer a cirurgia bariátrica naquela época. Então a gente sabe que também não está assim. Saiu a normativa, a gente pode operar. A gente ainda vai ter uma outra jornada. Mas isso traz uma luz para mostrar que sim, esse paciente ele se beneficia com o melhor tratamento para controle da doença obesidade, porque é o controle da obesidade que vai impactar na melhora da doença hepática. E uma outra coisa que entrou na normativa que também é muito bacana é em relação aos pacientes portadores de osteoartrose, né? Osteoartrose grave, então, que já operaram o joelho, ou já operaram o quadril, ou já operaram a coluna, ou tem uma discopatia grave, ou uma condropatia grave, enfim. Quem tem essas doenças, né, ortopédicas graves, com obesidade leve, também serão bons candidatos à cirurgia Eu bariátrica. costumava brincar que com os pacientes que chegavam no consultório há anos atrás e tinham esse perfil, né? O obeso grau 1, que não respondeu ao tratamento clínico, mas ele não pode fazer a cirurgia. Então eu brincava, esse é o grupo do limbo, É né? isso que eu ia falar. Ele não responde, mas também a gente não pode oferecer para ele o que obviamente seria uma ótima resposta. E a gente sabe que entre nós, todos já operamos obesidade grau 1, porque às vezes a gente acaba usando o off-label com muita certeza que ele será o melhor tratamento, e como a gente vê benefício disso acontecer, né? Então a gente já tinha certeza na prática clínica, já tinha certeza em vários trabalhos de literatura, principalmente na doença diabetes tipo 2, e agora a gente traz isso como uma norma, trazendo pra gente segurança, mas mais ainda trazendo tratamento para quem precisa, né? E muito bom que agora a gente tem esse respaldo, né, do Conselho Federal de Medicina, e como você falou, a gente já fez muito off-label, mas realmente ter o respaldo do Conselho Federal de Medicina frente a
N pacientes, milhares de pacientes que vão se beneficiar com essas indicações. Então, como você mesma falou, você deu um exemplo de uma paciente, mas quantas pessoas com doença Nossa. metabólica grave, osteoartrite grave, apneia do sono grave, doença de órgão-alvo, e que estão aqui, que estão num limbo, que não tem sucesso com o tratamento medicamentoso e fica naquele limbo e não sabe muito bem o que fazer. A cirurgia bariátrica agora vai ser uma ótima indicação para esses pacientes com obesidade leve e portadores dessas doenças. E que bom, então, que essa normativa saiu para poder ajudar as Eu acho que pessoas. tem um ponto que a gente não tocou, que é a hipertensão intracraniana, que também é uma indicação de cirurgia. Hipertensão intracraniana grave Verdade. já é indicação para obeso grau 1. E a gente tem um outro trabalho agora, que é fazer a sociedade entender que doença não tem relação com peso de balança. E sim, existirão pessoas que o peso de balança é menor, mas aquela adiposidade leva à lesão de órgão-alvo. Esse vai ser um outro trabalho, porque quantas vezes a gente não recebe no nosso consultório pessoas com obesidade grau 1, grau 2, e aí ela sai e ela vai passar na festa da família e alguém fala: "Não, mas você não precisa operar. Total. Uhum. Não, Todo se dia. você fizer dieta, você emagrece". E aí aquela pessoa, por crença limitante, interrompe o acompanhamento e ela tem evolução da doença, quando ela poderia ter se beneficiado de um tratamento aí seguro, efetivo, por questão de preconceito mesmo. Então acho que são 2 trabalhos, né, a gente conseguir alcançar a liberação das operadoras de plano de saúde, o nosso respaldo perante ao CRM que já alcançamos, mas também uma sociedade que quebre preconceito, né. É, porque imagina só que tem pacientes que nós, só de olhar, sabidamente temos certeza que ele tem indicação de cirurgia bariátrica e ele é impactado pelo olhar do outro. "Ah, mas você não precisa", exatamente isso que a Ana falou. Então, além de reconhecer a obesidade como doença crônica, o que ela fala quando ela diz adiposidade é acúmulo de gordura em locais específicos, por exemplo, principalmente a cavidade abdominal, que vai trazer mais riscos metabólicos para esse paciente. E, enfim, é tão bom, né, saber que a gente pode oferecer o melhor tratamento para essas pessoas agora, respaldado. Pra vocês terem uma ideia, eu lembrei de uma paciente agora que vocês contaram essa história do off-label, são casos específicos que a gente consegue tratar de maneira específica também. Uma paciente que tinha eita, gente, osteoartrite super grave, e ela vinha ao consultório muitas vezes de bengala, muitas vezes de cadeira de rodas, por conta do sobrepeso piorar a dor. E a gente conseguiu ali realizar a cirurgia, gente, hoje ela vem andando no consultório, linda, plena, então muda a vida da pessoa realmente, né. E outra coisa que a gente tem nessa nova resolução que é muito interessante também, é a mudança da idade, né. A gente hoje sabe do impacto da obesidade no adolescente, emocional, físico e metabólico, e a gente tem também hoje a possibilidade de oferecer em casos específicos, bem avaliados, como sempre será, esse tratamento para pacientes com IMC com a idade a partir de 14 anos, né. A gente tinha um limite ali de 16, que tinha ali uma série de regras para a gente cumprir, e agora esse tratamento foi ampliado para pacientes com 14 anos, que, gente, imagina só o impacto emocional e psicológico que essas crianças sofrem também, né. Então vamos lá, então vamos falar como que está na nova normativa. Na nova normativa, os pacientes com idade entre 16 a 18 anos seguirão as mesmas regras dos adultos, ok? É isso, então ficou mais fácil. Já os pacientes um pouco mais jovens, com idade acima de 14 anos, olha como é importante, né? Como a Marta estava falando dessas pessoas mais jovens, mas que muitas delas também podem se beneficiar com a bariátrica. Mas, desde que essas pessoas, esses adolescentes, com idade de 14 anos, tenham IMC acima de 40, isto é, uma doença obesidade mais grave, que estão em acompanhamento com o pediatra, tendo uma avaliação do pediatra e de toda a equipe médica e, claro, né, com consentimento dos familiares, acompanhamento de toda a equipe multidisciplinar mais focada e etc. Nesse adolescente. Então, quando a gente fala de cirurgia bariátrica adolescente, que muitas vezes está ligado a estigmas, ai não, ele é muito jovem, ai não, vamos esperar, ai não, leva ela no futebol, leva ele no vôlei que vai dar tudo certo, né? Leva para academia, logo logo ele emagrece, ele espicha e aí ele vai emagrecer. Que nada, né? Existem diversos estudos na normativa, apareceram várias coisas muito legais, dando esse embasamento, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria e também das outras sociedades, falando do benefício metabólico e do benefício até sociocultural dessas crianças e adolescentes, que
cursam com uma obesidade muito grave e que não vão melhorar dessa obesidade na adolescência mais para frente, jovem, adultos e idosos, né? Então, que você fazer esse tratamento um pouco mais invasivo nesse começo só vai trazer benefício para essa criança. Então, que bom que isso também entrou nas indicações do CFM, né? Um detalhe é que entre 14 e 16 anos só terá indicação de cirurgia pessoas com MC acima de 40. Isso, com isso. obesidade De mais grave. 16 a 18, segue o critério anterior, que é grau 2 com comorbidade, grau 1 com comorbidade grave e grau 3 independente de doença. E eu acho que uma coisa importante de falar é como também cientificamente já está muito comprovado. A manifestação da doença obesidade na infância já demonstra uma doença mais grave. Então, de fato, nós temos a gravidade da doença como uma forte questão. E também isso nesse ano, acho que aliás, nos últimos 5 anos, a obesidade vem ganhando aí uma melhora em relação a opções terapêuticas muito grandes. Então, para vocês terem ideia, a criança não podia usar medicação. Sim. O número de medicações que era possível ser usado para tratamento de obesidade na infância era muito reduzido. Então, mesmo os análogos era liberado a partir de 12 anos. Agora, a partir de 12 anos. Então, a gente vai tendo mais arsenais terapêuticos para tratar uma população que tem a doença mais grave, que antes não tinha um bom E tratamento. como esse número só vem aumentando, né, Ana? Sim, Que é uma coisa maluca, É. maluca, porque se a gente for parar para olhar números, o número de pessoas, de crianças que estão cursando com obesidade grave a partir de 7, 8, 9, 10 anos aumentou muito. E a Sociedade Brasileira de Pediatria não tinha muito ferramentas, como você exato, falou. exato. E via aquela criança evoluindo cada vez mais com esteatose, evoluindo com diabetes, evoluindo com um monte de coisa que não é para ter criança, não é para ter aquilo. Exatamente isso. Então, agora essas ferramentas vão ajudar muito essas crianças que, tanto no Brasil quanto no mundo todo, elas estão aí, estão aumentando cada vez mais, e que a gente não tinha tantas ferramentas para nos ajudar. Então, que bom que os análogos vieram, estão vindo novas medicações para ajudar desse perfil de idade, né? E a bariátrica vai ajudar muito essas crianças a partir dos 14 anos. E eu acho que isso é importante que a gente continue falando o quanto comportamento e padrão alimentar não é tratamento para obesidade, mas é promoção de saúde, né? Então, se a gente pensar que temos uma doença, obesidade, que cresce vertiginosamente em todo mundo, e que uma criança que nasce de um pai obeso, ela já tem mais três vezes chance de ter obesidade na idade adulta. E se os dois pais forem obesos, pai e mãe, ela teria 10 vezes mais chance. A gente tem que ter esse olhar que nós precisamos, como sociedade, olhar para isso. Então, tempo de tela, sedentarismo, a qualidade de padrão alimentar que a gente tem na nossa família, criando esta criança num ambiente que pode ser pró-obesogênico, ou seja, favorecendo o desenvolvimento da doença, ou controlando melhor essa doença, é fundamental. Então, apesar de toda a evolução de tratamento cirúrgico e medicamentoso, promoção de saúde é fundamental, né? Então, essa é uma mensagem que eu acho que para a infância precisa ficar muito. Nunca vai deixar de ser importante controle emocional, dieta, né, promoção de uma alimentação mais saudável e atividade física. Isso é a base da saúde do ser humano, não é pro obeso ou pro não E obeso. eu fico muito feliz quando a gente e vocês devem ver isso também, né, você opera uma pessoa da família e muitas vezes quando isso não vai acontecer em 100% dos casos, infelizmente, mas às vezes a cirurgia leva a uma mudança de estilo de vida, né, eu falo que é aquele paciente que virou a chavinha, e você vê impactar a família inteira, né. Ah, Então sim. isso é muito legal, quando promoção de saúde consegue impactar a família inteira, e frisar que isso não é tratamento para obesidade, então quando você fala para alguém que tem a doença obesidade, fazer dieta é leviano, mas isso é promoção de saúde para todo mundo, né. Total. Bem, então falamos de indicação, falamos de idades, né? Ah, outra coisa também que a gente falou do grupo dos adolescentes, e aí a gente tem que falar do grupo dos Verdade. idosos, né? Até então nós tínhamos as indicações de até 65 anos e agora não existe mais limite de idade. Então, a gente já sabe disso, né? Porque na realidade, o que há 15, 20 anos uma pessoa com 60 anos era, né? Eu até vou falar de quando na minha infância. Uma senhora de 70 anos, quem era? Uma velhinha de cabelinho branco que ficava em casa, a vovozinha que fazia o bolinho e ficava, né, costurando, cozendo e etcétera. Hoje em dia, alguém de 75 trabalha, dirige, viaja, faz esporte, vai para academia, mantém a sua massa muscular e etcétera. Então, o Conselho Federal de Medicina veio nessa normativa para mostrar o que nós já sabíamos, né, que é, primeiro, o mundo está ficando mais longevo, está vivendo por mais tempo,
E principalmente, não é tanto o número da idade dessa pessoa, e sim como que está a saúde dela. Como que é a saúde dessa pessoa? Como é a saúde cardiovascular dela? Como que ela tá? Como é que são as comorbidades? Ela está compensada ou não dessas doenças? Porque a partir dali, se a paciente está bem, ela pode sim ter muitos benefícios com a cirurgia bariátrica. Então, muito legal falar dessa questão que hoje em dia não existirá mais um Mas é tempo engraçado que eu limite. acho que essa questão do limite superior de idade era tão frágil, É, que até as operadoras de plano de já saúde já não levavam isso muito em Verdade. consideração, porque a gente opera corriqueiramente, Uhum. eh, pacientes com mais de 65 anos, né, então eu acho que isso era tão frágil em relação a essa normativa, que ela já nem estava sendo levada em consideração, né, então, eu acho que aqui impactará menos, porque era algo que a gente já conseguia fazer, porque era muito óbvio que você não pode avaliar a idade, você tem que avaliar a pessoa, o indivíduo, e a gente opera muito pacientes com 68, 70 anos, muito mais saudáveis do que às vezes alguém com 40 anos de idade, né, infartado diabético, a verdade é essa. Uhum. Então acho que isso acontece, traz pra gente normativa, mas já era feito, né, acho que a gente já falava muito sobre não ter limite superior de idade e condição física, que é o que importa, né. Muito bem. E aquela história, né, e você operar essas pessoas com esse perfil de idade, você vai aumentar a expectativa dela de vida e o mais importante, a qualidade de vida. É um grupo muito gostoso de se trabalhar e de se operar, eu adoro, é Eu muito lembro de legal. uma paciente que eu operei, que Patrícia, uma endócrino muito amiga minha, me encaminhou e a gente trabalhava junto naquela época, muito frequentemente, e ela me encaminhou uma paciente com 73 anos na época. E ela tinha uma obesidade grau 2, algumas comorbidades, mas eu brinco que quando o cirurgião fala: "Cara", é porque é atípico e naquela hora eu fiquei muito impactada, falei: "Será que eu opero ou não?", mas enfim, falei com a Patrícia: "Patrícia, opera Ana, opera, ela não vai emagrecer, eu já tentei todas as possíveis controles, faça a Patrícia cirurgia", a endócrino. endócrino. E aí, lógico, quando o endócrino te traz essa informação, é um baita embasamento para fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia, e essa paciente depois de 1 ano e pouco me mandou uma foto vestida de espanhola. E era uma foto linda mesmo, e queria até ter guardado isso. E ela me mandava um bilhete dizendo que eu tinha ajudado a reencontrar a imagem corporal que ela tinha perdido há mais de 20 anos. Então, assim, não tem idade para isso, né. Sim, Não. total. Para Não tem bem-estar idade, não tem idade, não né. tem idade. A gente merece, né, Uhum. É. estar na nossa melhor versão sempre. Muito bem. Então continuando das novas novidades, né, fui bem Isso. redundante agora. Porque são novas novidades Mas é porque a mesmo. gente realmente ficou muito feliz essa semana com essa questão das normativas, né. Então, em relação às novidades da normativa do CFM, também entraram, falando agora um pouco sobre as técnicas cirúrgicas. Continua-se na normativa do CFM de 2025 as cirurgias altamente recomendadas, que a gente conhece e fala todos os dias aqui no Podbody, que continuam sendo o bypass gástrico e a gastrectomia vertical, que é a sleeve. Porém, entraram agora na normativa outras técnicas que podem ser utilizadas, principalmente quando a gente fala em cirurgia revisional, por recidiva de peso. Vamos falar um pouquinho sobre isso, então? Eu acho que esse é um tema que vai ficar mais complexo para o leigo, mas acho que a grande questão é saber que a gente busca também, da mesma maneira que na parte clínica novas medicações são apresentadas no mercado tentando melhor resultado, a gente também no campo cirúrgico busca isso, através de diferenças de alteração da anatomia da cirurgia, promover melhor resposta metabólica e hormonal da cirurgia. Então, basicamente, essas técnicas elas vão mudar um pouco o tamanho do desvio intestinal, a forma do desvio intestinal, buscando ganhar maior perda de peso com menor taxa de complicação. Agora, são cirurgias que é importante falar que são cirurgias tecnicamente mais desafiadoras, que podem impactar num risco cirúrgico maior e que devem ser vistas muito individualmente. Então, acho que bypass e gastrectomia vertical continuarão sendo cirurgias padronizadas, que têm uma ótima resposta, mas a gente sabe que casos mais desafiadores, nós precisamos ter outras métricas de tratamento e isso abre janela para essas É, e opções como estava cirúrgicas. escrito ali, né, eles falam muito sobre as principais indicações dessas novas técnicas, que nem são tão novas assim, né, a gente já as Isso. conhece faz muito tempo, né, a gente nem pode mais chamar de novas É. técnicas ou de cirurgias emergentes, não se fala mais assim, De né. novo, a gente tem o respaldo para fazê-las, Isso, muito coisa bem. que não tínhamos antes. São procedimentos de revisão de cirurgia primária. Então, traduzindo isso para o português, né, são pacientes que já fizeram alguma cirurgia bariátrica, seja ela o sleeve, seja ela o bypass, e a partir dali você pode lançar mão de outras técnicas, né. Então, como todo mundo sabe,
se você pega um paciente que já lançou mão de uma cirurgia bariátrica, então a gente até fala, é um paciente virgem, que não é mais virgem de tratamento, então ele já tem uma cirurgia anterior. E é isso que a Ana falou, porque aí a pessoa, né, pode pensar assim: nossa, que legal, então surgiram novas cirurgias, bora fazer. Então é até bom que eu faça essa minha primeira, se não der certo, eu faço a outra, e se não der certo, eu faço uma terceira. E infelizmente, pessoal, quando a gente fala em cirurgia, não é bem por aí. Se você pega um paciente que não é virgem de tratamento, realmente é um paciente muitas vezes muito mais, doente metabolicamente falando, é um paciente que tem uma obesidade mais grave, porque afinal de contas ele teve uma questão do reganho de peso, então será porque ele não tem uma doença mais grave que fez isso recidivar também? E pela questão cirúrgica mesmo, né, uma cirurgia que você vai ter às vezes que desfazer uma para fazer a outra, ou um lugar que já tem uma fibrose, já tem alguma coisa a mais, pode aumentar as chances de complicação. Então, que bom que agora existe, que a gente tem essa normativa para poder despender, né, os cirurgiões poderem lançar mão delas, mas tem que ser tudo muito criterioso. Então, que a gente possa hoje nesse episódio falar para os pacientes que legal que tem essas novas técnicas, que bom que existem alternativas, mas elas têm que ser dispensadas com muita parcimônia. Tanto é que está muito bem explícito na normativa que as técnicas primárias recomendadas são quando o paciente não tem nenhum tratamento cirúrgico, continuam sendo sleeve bypass, cirurgias consolidadas, que a gente conhece o trajeto, o caminho delas. E as outras, é isso que a Karina falou, a gente vai avaliar individualmente. E a gente brinca, né, que não é pastel, né? Que eu quero esse, eu quero aquele. A gente vai discutir isso muito bem de acordo com cada um. E às vezes o paciente chega, doutora Ana, qual que é a melhor cirurgia? A minha resposta sempre é: se tivesse a melhor, por que eu faria duas? Por que eu faria três? Eu faria só uma. A melhor para cada pessoa. Então, todo mundo escuta isso, acho que todo dia, né? Mas ter opção para pacientes que têm recidiva, pacientes com doença mais grave, pacientes que têm aí outras questões associadas à obesidade, acho que é muito interessante para a gente como arsenal terapêutico mesmo. Eu acho que abre uma janela, porque sabemos todos que pessoas com IMC muito elevado, estamos falando de hiperobesidade, pessoas com IMC acima de 60, têm um risco maior de cursar com uma resposta cirúrgica, ineficiente, pela agressão da própria doença e pela obesidade ser uma doença recorrente, né. Então ter recorrência da obesidade é algo da própria doença. O fato é, eu acho que sempre, primeiro, a gente vai ter que pensar em propostas terapêuticas medicamentosas, porque levam ao menor risco cirúrgico, então já se sabe que na recorrência da obesidade, a soma de tratamento medicamentoso traz uma boa resposta. Tem um trabalho agora avaliando semaglutida e tirzepatida, com a semaglutida, que seria o Wegovy, desculpa, o Ozempic, com 10% de perda de peso, e a tirzepatida com 14 a 15% de perda de peso. Então sempre será a primeira opção, rever comportamento e tratamento medicamentoso, mas quando isso não levar a uma boa resposta, temos agora outras opções terapêuticas. Eu acho que essa é a janela. Sim. E o que saiu das indicações, né? Então saíram das técnicas, que também a gente não fazia há muito tempo, né? Mas que saiu a banda gástrica ajustável, que já se fez. Gente, será que alguém ainda faz? Então, você sabe que eu achei. Faz, porque eu já vi num hospital aí outro dia e ainda se faz, mas pouco, né? Eu tinha ouvido, vou falar gay, fofoca, né? É rádio peão. Rádio peão, na minha rádio peão, que eu acho. E aquilo, eu ouço e eu esqueço quem me falou, né? Eu achava que alguém tinha me falado que nem vendia mais a banda. Então nem dava pra botar. Aí alguém me comentou: não, porque não sei o que da banda. Eu falei: mas nem tem mais, né? Nem vende. Claro que vende. E não sei quem até bota ainda. Jesus. Então Se bobear, fui eu. Isso, na verdade, fofoca chega a ser inacreditável, né? Inacreditável. Porque quando eu vi, eu falei: pera. Como assim? O que é isso aqui? Porque assim, gente, a gente chega no centro cirúrgico, pra vocês entenderem como é que a gente sabe a fofoca da vida alheia dos amigos, né? Eu chego no centro cirúrgico em alguns hospitais, eu olho, será que tem algum amigo meu aqui operando? Pra eu ir lá, papear, conversar, tomar um café. Aí você vê lá a sigla do nome do paciente, o cirurgião, a cirurgia, e aí eu vi banda gástrica, eu falei, ué. Mas não era retirada? E tem? Falei, e tem? Não, colocando. Falei, e tem? Pois é, tem. Mas isso realmente é não recomendado hoje em dia. A gente sabe que é uma técnica que pregam aí, quem costuma fazer ainda diz que é uma técnica menos invasiva, o que não é correto, é uma cirurgia também, e que ela é maleável, né? Eu já ouvi isso, aquela história do não, porque com a cirurgia tá feito. A banda não. Eu aperto, eu afrouxo e vai dar tudo certo. E a gente sabe que isso não é realidade, a gente sabe que o resultado da banda a longo prazo ela é realmente muito, muito frustro. Então,
A gente Ela perde no precisa tratamento medicamentoso, que a gente total, indicaria para tratamento perde muito, medicamentoso, né, que se eu tenho Total. um procedimento vai perder 10% Não, do tem nada a peso, ver. e eu posso com medicação perder mais do que isso, Com o né, advento ter das novas melhor controle, não tem tecnologias, sentido, né. só da Big Pharma, como você falou, a Não tem banda sentido. já não fazia E no sentido. ca e no caso de ter indicação cirúrgica, não fazer uma técnica que a gente sabidamente sabe que não funciona. E assim, Sabidamente sabe, eu acho que a sua gente nem opinião. precisa falar disso, porque não é mais para fazer banda, né, mas Não é para pra quem está fazer. ouvindo, primeiro, né, lembrar, a Marta falou dos índices que não perde peso direito, você falou que a medicação tem até resposta melhor do que a banda, e lembrar, gente, que banda é, você está colocando algo de Eu botei fora muita em banda, você. gente. E a gente aprende na Botei medicina você. que tudo que você bota, de órtese, órtese que a gente fala é coisas, né, então você coloca Coisas uma prótese no esquisitas. seu fêmur, você É. coloca uma órtese em você, pode complicar. E banda é isso aí, é só as tragédiazinha que a gente escuta falar antiga, né, de Eu vou te falar, eu migração, eu 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 que coloquei muita vomitam. banda, e eu não acho que é uma cirurgia que tem alto índice de Não, complicação. não, não é alto Não, índice, não. mas É pode ter certas baixíssimo. coisas, sim. É, como tudo na vida, né. Mas a grande questão da banda não é o que ela pode complicar, é o que ela não dá É resultado. porque ela não Essa funciona. é a grande questão, porque eu botei muita banda e na época porque a medicina, ela é feita de verdades transitórias que a ciência vem para ou trazer a comprovação, como é o caso do bypass e gastrectomia vertical, e em outros casos ela vem para comprovar que aquilo que a gente começou a fazer com muita expectativa de resposta, não trouxe a resposta esperada e a gente vai deixar de fazer. Isso é a história da medicina, a gente poderia E trazer milhões de nessa exemplos. e A banda nessa tá nisso. e nessa mesma linha de pensamento, outra técnica que também agora não é recomendada é a técnica de Scopinaro, que Sim. era uma das técnicas que também veio para melhorar muito a perda de peso e etcétera, com muitas expectativas, mas que a contrapartida vem com alterações vitamínicas e desvitaminose e etcétera, que não se faz mais. Então o Scopinaro também já caiu em desuso, já fazia tempo, mas agora tá normativo escritinho que Scopinaro não É. se faz. Deixa eu voltar a um ponto, você que Hã. tem banda, pode até ser a doutora Ana que colocou, não se desespere, porque É. parece que a gente só falou mal da banda e tem que tirar amanhã. Não é isso, gente. Tem gente que teve resultado com a banda. Quando a gente diz que não funciona, a gente fala do que a literatura mostra, os estudos mostram e do que acontece com um grande percentual de pessoas. Se você tem banda e tá bem com a sua banda, tá tudo bem. Se você tem banda e não está bem, vamos procurar a gente pra gente conversar, entender qual o próximo passo, o que que a gente vai fazer a partir dali. Então, se você tem banda, tá tudo bem. É, isso é importante. É. E um outro procedimento que entrou nessa normativa, né, que nunca trouxeram alusão, era em relação aos procedimentos endoscópicos. E é interessante porque nas outras normativas, né, de 2015 e 17, só falava de tratamento cirúrgico, nem trazia alusão de endoscopia. E como é muito legal, né, eu falo legal porque a gente já falou sobre isso, sobre essa questão da evolução da medicina. A Ana falou muito bem, é uma frase que a gente aprende na cirurgia, né, que medicina é a ciência das verdades transitórias e isso é verdade, a gente vê isso todos os dias. E que como a especialidade da endoscopia, hoje em dia, é a nossa melhor amiguinha que nos abraça e nos ajuda em momentos de complicações cirúrgicas, em momentos até de tratamento de obesidade, de acompanhamento pré e pós-operatório. Então, isso foi tão importante, essa dupla, que até entrou procedimentos endoscópicos na normativa do CFM. Então, o balão intragástrico, ele entrou para também como uma indicação para o tratamento da obesidade e a gastroplastia endoscópica também entrou na normativa. Importante dizer que o balão, ele entrou nessa normativa, como indicação para pacientes que estão fora daquelas indicações cirúrgicas ou para pacientes com obesidade extremamente severa, IMCs acima de 60, 70, pra fazer esse paciente ter um primeiro passo ali, até a gente conseguir chegar numa cirurgia, num procedimento mais seguro para esse paciente, né. E a endoscopia que a Karina falou é a gastroplastia endoscópica, né, que também entrou como uma possibilidade de tratamento para esses pacientes também. Lembrar que esses pacientes, essas indicações, né, tanto do balão quanto da endoscópica, não competem com a cirurgia bariátrica. Eles vêm realmente para uma obesidade mais leve ou até pessoas que têm uma obesidade muito, muito grave, onde o risco anestésico, o risco cirúrgico é muito alto. Então, ele tem que lançar a mão do balão, por exemplo, para poder perder peso. E a gastroplastia endoscópica fica naquele meio do caminho, né? Aquele paciente que talvez possa ter
uma boa indicação para endoscópica, não cirúrgica, aí também não entrou na normativa quais seriam as indicações de cada um, de cada um, de um e de Mas o outro. o que eu vejo de beleza de tudo isso é como a gente caminha para trazer opções terapêuticas das mais diversas possíveis, né. Medicações que são realmente eficazes no controle da doença, procedimentos endoscópicos que sim, podem ter eficácia no controle da doença, e procedimentos cirúrgicos. Isso faz com que a gente possa cada vez mais olhar o paciente de uma maneira individual, entendendo que a gente não está tratando só uma doença, tem um indivíduo ali, aquele indivíduo participa ativamente da opção terapêutica para a vida dele, então para alguns tratamento medicamentoso cai super bem, porque ele não se incomoda de tomar uma picadinha uma vez por semana, por exemplo, para outros aquilo pode ser desafiador e não tem certo, não tem errado. Então eu acho que é trazer o paciente também para um lugar em que ele participa da escolha, e para isso ele tem que ter boa informação e para isso a gente está aqui, né, tentando trazer essa informação. E quanto mais opções terapêuticas que são aprovadas, que são confirmadas como tendo resposta, a gente pode trazer um olhar mais individual para cada um. Acho que esse é o que fica mais para mim ficou horrível, né, mas que fica para mim como a maior beleza de tudo isso, né, a gente não está competindo com ninguém, então tratamento medicamentoso não impede cirurgia, endoscópico não impede cirurgia, cirurgia não impede os outros, mas a gente vai poder ter um olhar mais individual para cada um. E como é importante ter o aparato da normatização, né, ser aparado pela normatização, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade que tem muita dificuldade de entender o tratamento da obesidade, a cronicidade, a recorrência da doença. Então, a gente ter ali, às vezes, uma norma, por mais que a gente, no dia a dia, saiba que aquilo vai ser bom, apoia e incentiva cada vez mais o reconhecimento da obesidade como doença grave, a adiposidade como um tratamento diferenciado. Então, isso também é muito interessante e é bonito, né? A gente presenciar isso acontecer é muito legal. E se você que está assistindo o nosso Podbody, né, para aprender um pouco mais sobre o tratamento da obesidade, conhecem pessoas que estão em pré-operatório, ou até nem passou por isso, ou está pensando, fale sobre esse episódio com eles para eles assistirem, para poderem entender dessas novas regras, a nova normativa, porque, querendo ou não, esse canal de comunicação que a gente tem, que antes ficava, né, presinho só entre os médicos, só os médicos podem ler a normativa, só a gente consegue ler o que está escrito. Não, hoje a gente, olha isso, né? A normativa saiu, foi publicada no edital na terça-feira e nós já estamos aqui fazendo essa gravação para ir no ar na semana que vem para todo mundo poder assistir. E essa semana foi realmente uma avalanche de notícias, tanto na televisão, quanto nos rádios, quanto na internet, todo mundo indo na televisão, diversos lugares do país, para falar sobre isso, para falar sobre o tratamento da obesidade, falar como cirurgia bariátrica é uma ótima ferramenta, tirar essa questão dos estigmas relacionados à cirurgia, falar como a obesidade tem que ser tratada, seja clínico, cirúrgico, endoscopicamente. Então, essa normativa, que bom que ela surgiu agora e que está esse boom para todo mundo aprender um pouco mais, não só nós médicos, também a sociedade em geral e as pessoas que estão carentes de tratamento, seja no pré, seja no pós, e que a gente possa, com esse episódio de hoje, trazer mais informação para vocês, nossos pacientes, que nem sejam até nossos, né, de todo o Brasil. Nós três aqui, nós moramos em São Paulo, mas a gente recebe feedback de pessoas que acompanham o Podbody do Brasil, de fora do Fora do Brasil, do Nordeste, do Sul, falando que como a gente ajudou na decisão da bariátrica ou até mesmo no acompanhamento pós-operatório e que a gente possa, no episódio de hoje, também nortear você a tomar a sua melhor decisão e também poder fazer o acompanhamento da sua doença. E uma coisa muito interessante é que eu ouvi, assim, enfim, no dia a dia: "Nossa, mas por que estão falando tanto disso? Não, pra que isso, né?" E eu ouvi, eu falei: "Nossa, olha, realmente, a gente vive numa bolha, porque é o nosso mundo, é o nosso dia a dia, a gente só vive, respira e faz, né, obesidade, cirurgia bariátrica e tal". E aí essa pessoa fez esse comentário, eu falei: "É, para quem não tá nesse mundo e para quem não sofre, para quem não é atravessado pela obesidade, eu acho que isso talvez não faça tanto sentido". Então, a ideia de tudo bem, encaminha para quem tem obesidade, encaminha para quem pode precisar desse notícia, mas encaminha para todo mundo, porque isso é saúde pública, né. E eu penso que talvez, justamente quem sofre com obesidade todo dia, tá respirando aliviado, porque talvez possa ter um tratamento melhor, mas para quem não sofre, não entende a dor, não entende os impeditivos, não entende o quanto a doença vai limitar ali o seu dia a dia e como o seu futuro pode ser mais difícil. Então eu acho que esse momento agora que a gente tá, no hype, né, que a gente é jovem, a gente tá em alta, talvez seja essa hora da gente,
espalhar isso com tranquilidade, com ética, com sutileza, mas espalhar de verdade. Então eu acho que essa é uma das belezas desse episódio, da normativa, do que a gente faz. E você que não viu, vê todos os episódios do Podbar, se inscreve no canal e manda para todo mundo, não importa. Obeso, não obeso, não interessa. Mande para todo mundo. Então tá bom. Então até o próximo episódio do Podbad. Obrigada, meninas. Foi muito bom. Que bom. Tô muito, muito feliz com essa nova normativa. Até logo. Tchau, Até tchau. mais. Vem com a gente.